Olá, somos alunas do curso técnico em Meio Ambiente e somos extensionistas do projeto Viveiro Cidade das Flores. Eu me chamo Yali, sou aluna do 4º ano e sou bolsista do projeto. Eu me chamo Isabelle, sou aluna do 4º ano e também sou bolsista. Eu me chamo Evelyn, sou aluna do 2º ano e sou colaboradora do projeto. Meu nome é Tainara, eu sou do 2º ano e sou colaboradora do projeto. Olá, eu sou o professor Évio, sou coordenador do projeto Viver Cidade das Flores. Venho mostrar aqui a vocês um pouquinho desse projeto tão bonito que iniciou agora no ano 2023. O nosso objetivo é falar da educação ambiental para a comunidade interna e externa da cidade de Garanhuns. Então nós trabalhamos produzindo mudas de espécies nativas, principalmente dos biomas Caatinga e Mata Atlântica. Então a ideia é produzir mudas para doação. E dentro desse processo são realizadas várias atividades onde alunos bolsistas, através de estudos científicos, conseguem produzir mudas iguais a estas, que se tornarão árvores de grande porte. Uma das principais características do Brasil é a sua diversidade, seja na flora, na fauna, nos seus tipos de relevo. Isso reflete na variedade dos tipos de vegetação, clima e topografia. O Brasil possui 6 biomas. Então, geralmente, os estados brasileiros têm a presença de mais de um bioma, como é o caso daqui de Pernambuco, que tem 17% de Mata Atlântica e 83% de Caatinga. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre esses dois biomas. A Caatinga é um bioma exclusivo do Brasil, com mais de 800 mil quilômetros quadrados e está praticamente localizado aqui no Nordeste. Então, o seu clima é semiárido, com altas temperaturas, poucas chuvas e estações de seca longas. A vegetação já é composta por espécies lenhosas, de pequeno porte, com folhas pequenas que caem no começo da estação da seca. As pessoas normalmente têm o costume de pensar que a Caatinga não tem muita diversidade, não tem muitas espécies da flora, mas isso não é verdade, pois tem mais de 900 espécies vasculares e 380 endêmicas. Infelizmente, a Caatinga é um dos biomas mais devastados por atividades humanas. Cerca de 45% do seu território já foi degradado, ficando apenas atrás da Mata Atlântica e Cerrado. E somente 2% do seu território é protegido por unidades de conservação de proteção integral. Isso facilita bastante para que as áreas que ainda não foram degradadas sejam degradadas, por conta que, além de ser pouco protegido, estimamos que mais de 27 milhões de brasileiros vivem dentro da Caatinga. Um exemplo de espécie que temos aqui no viveiro é o angico, uma espécie nativa da Caatinga. E a importância de produzirmos mudas nativas, aqui, principalmente aqui no viveiro, é a questão de conservar os biomas. Então, para continuar conservando os biomas, é necessário que sejam plantadas plantas nativas de acordo com cada bioma. A Mata Atlântica abriga uma diversidade impressionante de espécies nativas, contando com uma vasta gama de flora e fauna exclusivas. Essas espécies incluem árvores imponentes como a peroba rosa, o pau-brasil e a jacarandá da Bahia, além de uma variedade de plantas, bromélias, orquídeas e samambaias. No entanto, o desmatamento tem sido uma ameaça constante para esse bioma tão exuberante. Desde a colonização do Brasil, a Mata Atlântica ela sofre drásticas perdas, com grande parte da sua área original devastada, para dar lugar a áreas urbanas, agriculturas, pastagens e exploração madeireira. Essa destruição tem levado à perda irreparável de espécies únicas, ameaçando a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos essenciais que o bioma oferece. Então, esforços de conservação e iniciativas de reflorestamento são vitais para mitigar os impactos do desmatamento. A preservação das espécies nativas da Mata Atlântica é crucial não apenas para a manutenção da biodiversidade, mas também para a regulação do clima, a proteção dos recursos hídricos e o bem-estar das comunidades que dependem desses ecossistemas.
Pensando nisso, o nosso viveiro trabalha incansavelmente na produção de mudas de espécies nativas desse bioma, buscando incentivar a recuperação de áreas degradadas. Através desse esforço, pretendemos não apenas preservar as espécies da Mata Atlântica, mas também restaurar parte do equilíbrio ecológico perdido devido ao desmatamento. E ao oferecer essas mudas, nós contribuímos para a restauração de ecossistemas, criando oportunidades para a vida selvagem retornar e ajudando na proteção da biodiversidade biológica desse bioma tão valioso. A estrutura do nosso viveiro é uma estrutura de ferro reaproveitada do campus que estava sem utilidade, então nós realocamos ela para esse local aqui e começamos então a construir o nosso viveiro. Na parte superior, ela é coberta parcialmente por sombrite. Nós ainda não conseguimos terminar essa cobertura, mas está nos nossos planos e em breve estará toda coberta. Ao redor do nosso viveiro, o nosso orientador teve a ideia de fazer uma espécie de parede de pallets. Então esses pallets nós conseguimos através de doações e o nosso professor mesmo realizou a mão de obra para fazer os ajustes necessários para a gente conseguir fazer essa parede de pallets. Na lateral externa do nosso viveiro, nós semeamos capim para que sirva como uma espécie de cerca viva contra a incidência de ventos no nosso viveiro. Então nós estamos cultivando, é uma cerca viva que ela se estende em toda essa lateral aqui. E a ideia dela é justamente proteger o nosso viveiro contra a incidência de ventos e ocasionalmente, por exemplo, bolas que os alunos do nosso campo jogam aqui, né, na hora do intervalo, na hora da educação física, e evitar que acidentes com bolas também aconteçam no nosso viveiro. Algumas espécies vegetais apresentam um mecanismo de defesa chamado dormência. Por isso, aqui no nosso viveiro, nós fazemos o processo de superação de dormência. Nós utilizamos dois métodos, que é a escarificação e o desponte. Com isso, a gente facilita a imbebição de água da semente, promovendo assim uma mais fácil germinação. Quando a semente é mais rígida, como essa semente de mucunã, fazemos o processo de superação de dormência por escarificação, utilizando uma lixa para fazer fissuras ao lado oposto ao embrião. Quando a semente é menos rígida, como por exemplo essa de sucupira, fazemos um corte do lado oposto ao embrião, utilizando uma tesoura. Em ambos os processos, tanto a escarificação quanto o desponte irão facilitar a entrada de água na semente. No preparo de nosso substrato, utilizamos terra de barranco e terra adubada com esterco ovino na proporção de 1:1, e assim traçamos o nosso substrato. Após realizar a dosagem do nosso substrato, nós iniciamos o enchimento dos saquinhos para podermos plantar as nossas sementes. Utilizamos pazinhas de jardinagem para nos auxiliar nesse processo. Após umedecer o substrato, fazemos pequenas covas e realizamos o semeio. Esses processos são realizados em grande escala e geralmente fazemos lotes com 100 mudas cada. Após o semeio, fazemos a identificação dos lotes, colocando o nome da espécie, geralmente o nome popular, e a data do semeio, para que assim possamos monitorar a dinâmica de germinação das mudas.
Primeiro, nós realizamos a prática da compostagem. Nós produzimos essa composteira doméstica utilizando 3 baldes reutilizados e aqui nós fazemos nosso processo de compostagem. Aqui, no último balde, nós temos uma torneira que é por onde nós retiramos o nosso biofertilizante. Esse aqui já é o resultado do nosso biofertilizante. E esse biofertilizante nós utilizamos para fazer um adubo para as nossas plantas. Antes das atividades do nosso projeto iniciarem, alguns objetivos foram traçados, como, por exemplo, a promoção de cursos, oficinas e palestras, tanto para a comunidade interna do nosso campus, como para a comunidade externa, visando promover a educação ambiental e as atividades pedagógicas de práticas viveristas. Buscar parcerias, tanto com instituições de ensino, prefeitura e até mesmo empresas privadas. Um exemplo de parceria seria a nossa tentativa de parceria com a empresa Açaí Atacadista, que no caso eles doariam frutas que não estão mais aptas para o consumo para podermos usarmos nas nossas composteiras e em troca faremos a doação periódica de mudas. Um outro objetivo é que o nosso projeto participe de editais internos de extensão, promovendo pelo menos um estudante bolsista por ano. Promover nosso projeto nas redes sociais, a gente tem um perfil no Instagram e nele a gente faz posts semanais, dicas de viverismo e também nossa rotina aqui no viveiro. Produzir mudas para a arborização do nosso campus, visando o paisagismo e promover áreas verdes, bem como a criação de uma trilha ecológica aqui no nosso campus. Ao final do curso, todos os estudantes técnicos em meio ambiente devem fazer um PPO ou participar de algum estágio na área de meio ambiente. Com isso, o nosso intuito é promover vagas de estágio aqui no nosso viveiro para os estudantes. Ao decorrer desse ano, o nosso projeto promoveu algumas ações, tanto para o público interno do campus Garanhuns, como para o público externo. Essas ações, algumas delas foram na escola Espaço Kids, aqui em Garanhuns, que ocorreu a doação de mudas, e também nosso orientador falou para os alunos de lá sobre como funciona o funcionamento de um viveiro. Também teve na comunidade de Angico, em Bom Conselho, que também teve a doação de mudas, como a explicação de como é o viveiro, explicação sobre em relação às plantas nativas do bioma caatinga, que é predominante lá, e como funciona na questão de colocar o viveiro na prática. Também teve a ação na Semana Nacional do Meio Ambiente aqui no campus Garanhuns, com doações de mudas e também explicação sobre os biomas aqui de Garanhuns, que é tanto Mata Atlântica como Caatinga. E também aqui no campus Garanhuns teve uma ação, uma oficina de viverismo na CNCT, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que demos a oficina para o turno da manhã, tarde e à noite. E nessa oficina explicamos sobre a questão de supressão de dormência, a importância das plantas nativas de acordo com o bioma presente, né? Sobre como funciona o viveiro e doamos algumas mudas. As nossas perspectivas futuras para o projeto é receber as visitações do público externo no nosso espaço físico aqui do viveiro, tornar o espaço físico do viveiro acessível para qualquer visitante com algum tipo de deficiência, ou seja, torná-lo um viveiro sensorial. Também queremos participar de congressos ou eventos voltados ao meio ambiente e também tornar esse projeto permanente aqui no campus de Garanhuns. Algumas dificuldades foram encontradas ao longo desse ano letivo para o pleno funcionamento do nosso projeto. A principal delas, sem dúvidas, foi a falta de recursos financeiros. Infelizmente, até o momento, o nosso campus não consegue nos ajudar financeiramente e, com isso, acaba atrasando o funcionamento do nosso viveiro, visto que é necessário de recursos financeiros para a plena manutenção do nosso projeto. Outra dificuldade que tivemos foi em relação à obtenção de sementes, que no caso precisaríamos que proprietários de propriedades que tivessem sementes de espécies nativas permitisse que a gente pudesse ir, e também o fato de a gente precisaria também do carro do campus para ele poder ir para essas propriedades. Então, até o momento, nossas sementes estão sendo coletadas, no caso, não estão sendo coletadas, a gente está recebendo doação de sementes.
Plante uma árvore. Conserve os nossos biomas. Cuide do nosso planeta. Faça a sua parte.